Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Terceiro antes do final. Cara, que alegria. 363 vídeos gravados aqui postados para você. Vou dizer, merece um like para a glória do Senhor Jesus, merece um compartilhar, merece você divulgar para as pessoas voltarem. Fala assim, vocês conhecem um método de ler a Bíblia inteira em um ano? Ótimo! Essa daqui, Essa daqui. Estou usando a NAA e está sendo muito bom nós lermos a Palavra do Senhor para a nossa edificação em Cristo, para a glória dele. E assim mudarmos. A gente muda a maneira de pensar, a gente muda a maneira de entender as coisas. A gente é transformado pela palavra, lavado por ela, restaurado. E isso não tem preço. Não tem preço. E aqueles que entendem, sabem que isso é importante, eles vêm caminhar junto conosco, comigo, com quem for, no plano bíblico que for, mas ler a Bíblia, se encher dela todos os dias, né? Buscar a leitura todos os dias. Estamos aí no final, aqui é o 363, é hoje, amanhã e depois amanhã estamos no final. E aí terminamos essa etapa da leitura bíblica. Quero agradecer a todos que vieram nessa jornada junto comigo. Quero agradecer a todo o like, agradecer a toda a inscrição, todo o compartilhar, todo o engajamento. Gente, não tem preço isso daí, ok? Não tem preço. E que você possa ser motivado e inspirado a continuar essa jornada. Não precisa ser aqui, pode ser em outro lugar. Mas Deus tem colocado alguns outros projetos aqui para o canal e realmente eu quero ter a graça de colocar isso em prática, ok? Então, ore por mim, ore para que o Senhor Jesus seja propagado através da minha vida e também através da sua vida. Então, dito tudo isso, bora para a nossa leitura, a antepenúltima até finalizar 365 dias. Muito bem. Hoje eu fiz o meu cafezinho da manhã, é só isso aqui, Isso, e acabou. Isso aqui. São 4 folhas. E daí acabou. Pelo menos essa proposta acabou. E aí vamos para as próximas, ok? Peguei lá o meu café, fiz ele... Nossa, gostosinho de manhã. E vamos lá para a nossa leitura de 363. Pega lá a sua Bíblia. Descrição aqui embaixo de toda referência, ok? Zacarias 14, 1 a 21. Eis que vem o dia do Senhor em que seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade das cidades serão levadas para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre os montes das oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o leste. O monte das oliveiras será fendido pelo meio de leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos virão com ele. Naquele dia não haverá luz,
mas frio e gelo. Mas será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. Não haverá separação entre dia e noite, pois mesmo depois de anoitecer ainda será dia claro. Naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará em planície, desde Gebá até Rimon, ao sul de Jerusalém. Mas Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar. Desde o portão de Benjamim até o lugar do primeiro portão, até o portão de esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Será habitada e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor castigará todos os povos que guerreiam contra Jerusalém. A carne deles apodrecerá, estando eles em pé. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a língua deles apodrecerá na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo, e também Judá irá lutar em Jerusalém, e se juntarão as riquezas de todas as nações vizinhas, ouro, prata e roupas em grande abundância, como esta praga. Assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem e todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo ficará sem chuva. Se os egípcios não subirem, nem vierem, ficarão sem chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor castigará as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Aqui Zacarias está dizendo, todos vocês têm a oportunidade de celebrar. Você pode não celebrar, mas se você não celebrar, o que vai acontecer? Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor. E as panelas do templo do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios usarão essas panelas para cozinhar a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Apocalipse 21 a 15. Então eu vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Esses são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes do Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos.
Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Olha só. Já vi pastores dizendo que as pessoas vão deixar de existir. Então nós vivemos aqui para a glória dele, e aqueles que estão nele vão para lá, e não existe esse negócio de inferno. Mas o que João escreve aqui está dizendo, a segunda morte é aquela morte a morte do espírito, morte da alma. Então a gente fala que nós somos espírito que tem uma alma que mora e habita num corpo. Então assim, o corpo se faz válido estar aqui nesse mundo, por isso nós estamos aqui. Mas nós fomos criados como um espírito que tem uma alma, um espírito que se conecta com Deus, e a alma que são a mente, a vontade, as emoções, são as nossas emoções. E o corpo. E quando nós morremos no corpo, como Paulo diz, a gente semeia o corpo, então a alma e o espírito, eles precisam ir para algum lugar. E nós voltamos para Deus. Só que nesse período, se nós não tivermos a nossa vida em coerência com aquilo que Deus quer aqui, na verdade não é nem isso, né? Se nós não tivermos Deus como sendo nosso Senhor e Salvador, a nossa morte aqui, ela nos leva a esse momento aqui, ó, onde chegará o dia em que nós estaremos, onde pessoas estarão, não nós. As pessoas irão para o lago de fogo. E lá eles vão viver a eternidade lá. Que diz? O lago de fogo é para Satanás, a besta e o falso profeta. Só que as pessoas que foram enganadas e adoraram ela vão para lá também. E essa é a segunda morte, o lago de fogo. Segunda morte, lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, alguém não tiver no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então quer dizer, se você tem Cristo como seu Senhor, seu Salvador, se você declara Ele como seu Senhor, que nem eu falo aqui, ó, Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele é tudo para mim, ou deveria, né? Porque a gente está nesse mundo, então nós temos coisas que a gente gosta, mas Ele é tudo para mim. Dentro do limite da ignorância, dentro do meu conhecimento, dentro das minhas vontades, dentro das limitações, dentro do aguilhão do pecado preso nesse corpo aqui, ó. Eu sirvo a Ele como eu posso. E tento buscar ser intenso. Por isso que nós lemos a Bíblia. E isso, que nem Romanos 10, 9 e 10 diz, se confessares com a tua boca de que Jesus é o Senhor, é o único Senhor e Salvador, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque
Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então, gente, temos que confessar Jesus como o meu Senhor. E tendo essa vida constante, desenvolver a salvação dia a dia, nós estaremos com o Senhor reinando para sempre e não faremos parte deste grupo aqui. Ok? Seguindo, Salmo 148, 14. Aleluia! Louve o Senhor do alto dos céus, louve o Senhor nas alturas, louve o Senhor todos os seus anjos, louve-no todos os seus exércitos celestiais, louve o Senhor sol e lua, louve-no todas as estrelas reluzentes, louve o Senhor céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhe uma ordem que não será mudada. Desde a terra louvem o Senhor. Louve-no monstros marinhos e todos os abismos. Fogo e granizo, neve e vapor e ventos fortes que lhes executam a palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso e sua majestade será acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu nome, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Provérbios 31, 8, 9. Abra a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. E assim terminamos a nossa leitura de 363. Dito tudo isso, que bom que você está aí. Eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like. Comente, o YouTube vai propagar cada vez mais esses vídeos com a leitura da palavra de Deus para chamar o povo para a responsabilidade. Ok? Deus abençoe vocês e aguardo esperançosamente para o dia de amanhã.